número 4, 5 e depois 16. A temática de hoje é Mente de Cristo, assim como tinha anunciado já na última quarta-feira. E com isso nós fechamos um pouco nessa caminhada, falando um pouco mais sobre discipulado. 1 Coríntios 4, 2, 4 e 5 diz assim: minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração de poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Versículo de número 16 diz: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. A mente de Cristo. Olha, algumas coisas saltam aos nossos olhos quando nós lemos todo esse capítulo. Melhor ainda quando nós entendemos o contexto das cartas que Paulo enviou àquela igreja chamada Igreja de Corinto. Dizem os mais estudados que foram 3 no todo, mas que apenas 2 foram encontradas. Então, automaticamente, aquilo que temos em nossa Bíblia são cartas que anunciam, primeiro, uma ação de Paulo para tratar aquela igreja e depois uma ação de Paulo para reconhecer os resultados do tratamento que ele aplicou na primeira carta. A primeira carta fala de uma igreja que realmente era muito considerada naquele tempo. Possuíam pessoas importantes no seio dela e também tinha pessoas muito capacitadas, tanto humanamente falando, quanto também com capacitação espiritual. Nós chamamos de capacitação espiritual sobre ações de Deus na vida do ser humano, né? Nós dizemos que quando o cristão reconhece Jesus como Senhor e Salvador, ele recebe o Espírito Santo na vida dele, e ali é o dom do Espírito, ou seja, a salvação, e o Espírito está ali atestando, ratificando que aquela pessoa ali é salva, ou seja, a pessoa ela passa a ter o Espírito de Deus dentro dela, e isso acaba se tornando real na vida dela, à medida que ela vai andando com Deus, e naturalmente ela vai sendo moldada por Deus. Coisas que antes ela julgava ser comum, ninguém apontou, ninguém disse nada, mas aquela pessoa tem o discernimento de que aquilo não é de Deus, né? Ninguém apontou, ninguém disse, isso não é. Não, ela mesmo, na caminhada dela, ela vai sendo moldada pelo próprio Deus. E é legal quando nós reparamos isso, porque casa muito bem justamente sobre alguns costumes que nós temos. Como, por exemplo, eu falei aqui quarta-feira passada, que antes de tomar uma posição com Jesus, né, uma posição real, eu fui nascido e criado na igreja. Eu literalmente nasci na igreja. E fui criado dentro da igreja, literalmente. Mas a minha mamãe e meu papai nunca impuseram o eu ter que aceitar Jesus, mas sempre me apresentaram o Evangelho. E depois de uma adolescência, de querer conhecer as coisas, eu me tornei de fato um apreciador de muitas músicas, dependendo do dia e do momento. E uma das coisas mais significativas na minha vida é que eu realmente precisei dessa ação do Espírito Santo para despovoar a minha mente. Porque eu gostava, assim, de um pagode, dependendo do dia. Gostava também de um funk, dependendo do dia. E até forró eu entrava também. Não tinha problema nenhum. Então, uma das grandes dificuldades que eu tive não foi parar de xingar. Porque eu nunca tive o costume. Mas foi tirar aquelas músicas de Claudinho Buchecha, de Backstreet Boy, Jenny Sing, né? Quem é dessa época aí? Pouquíssimas pessoas. Assim, aí pagode, aí tinha
tinha tantas outras referências naquele tempo, né? E aí aquilo ficava na cabeça, né? O tempo todo, o tempo todo. E eu lembro que quando eu falei, Jesus, eu te reconheço como Senhor e Salvador, aquilo ficava 24 horas na minha mente. E quando eu menos percebia, estava cantando. Marco, já era. E aí meu irmão, Senhor, 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 até que então, eu contei aqui na quarta-feira, que ninguém falou para eu não ouvir. Ninguém falou que eu não tinha que fazer. Aquilo simplesmente começou a me incomodar, porque aquilo tomava muito tempo da minha vida. Para vocês terem ideia, eu ia ler a Bíblia e ficava ouvindo travessos. Que os mais novos nem sabem o que é isso. Né? Mas os que estão depois ali de 85 para cima sabem o que eu estou falando. Melhor, para baixo, né? É isso mesmo, né? E aquilo eu li ali, aquele negócio na cabeça. Até que então, não sei se foi uma ação direta no Espírito, eu acredito que tenha sido. Todas as vezes que eu estava assim, vinha a música, eu começava a adorar o Senhor com uma canção. E eu comecei a fazer isso. Não foi rápido, mas que com o tempo, aquele costume que eu tinha foi perdendo o seu devido efeito. Assim também é com algumas pessoas. Tem pessoas que têm práticas que vêm lá de trás e não significa dizer que a pessoa é uma má pessoa, que ela não seja cristã, que ela não tem o Espírito do Senhor. É porque existem muitas coisas que acabaram se tornando costumes. E é muito difícil você mudar costumes. Tem que haver um grande esforço, mas não basta um esforço meramente nosso. Precisa também ter uma dependência do Espírito do Senhor. E olha que coisa maravilhosa. Quando nós reconhecemos Jesus, ninguém precisa ficar falando. O Espírito do Senhor, quando estamos em determinados atos, Ele mesmo fala conosco que aquilo ali já não cabe mais para a gente. Aquilo já não se enquadra mais na nossa realidade. Nem é uma forçação de barra, é um apontamento, e olha que lindo. Ele não nos acusa, ele nos ajuda. Lucas 14 diz, e ele vos lembrará de tudo aquilo que vos tenho dito, e vos ensinará todas as coisas. Ele nos aponta e nos ajuda. Por quê? Porque a ação dele em nós já nos fazer parecidos com Jesus Cristo. Por isso que quem anda com Jesus muda o linguajar. Falei aqui muito tempo atrás, aqui nessa introdução, olhando para mim, uma das grandes dificuldades também era muitas gírias que falava. E foi um processo, porque não saíam naturalmente às vezes. Eu não vejo pecado em gírias, mas eu acredito que existem algumas gírias que não estão de acordo com aquilo que está naquilo que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Porque determinadas gírias fazem conotação a determinadas práticas, e práticas pecaminosas diante de Deus e ilícitas também diante dos homens. Mas com o tempo, na caminhada com Deus, as coisas foram alterando, ou seja, como introdução, o que modifica a nossa vida é o andar com Deus. Nada
Nada substitui isso. E como eu ando com Deus? Talvez seja essa a pergunta. Como eu ando com Deus? Você anda com Deus quando você literalmente escolhe seguir aquilo que Jesus Cristo nos ensinou e continua nos ensinando através do Espírito do Senhor. E como eu sei o que Ele nos ensinou e continua nos ensinando? Mesmo você sendo novinho, é quando você pega a Bíblia em primeiro lugar e vai ler aquilo que ele explicou primeiro através dos evangelhos. É quando, segundo lugar, você olha pessoas maduras, pessoas que têm um equilíbrio, pessoas que realmente vão te ajudar a crescer espiritualmente, e pelo discernimento dele mesmo, você cola com essas pessoas em amor, e você vai sendo orientado por pessoas capazes de conduzir a Jesus Cristo. É tão bom quando na nossa casa nós temos pessoas que parecem com Jesus. Porque nós podemos, nem precisamos ir tão longe, nós podemos com sinceridade e humildade dizer: o que eu devo fazer? Me ensina. Você pode me instruir nesse ponto? Você pode avançar comigo nisso? Você pode me explicar alguns pilares essenciais da fé? Você pode me orientar? Olha, eu preciso tomar uma decisão, quer seja no âmbito de relacionamento emocional, ou ainda profissional, ou educacional. E como posso aqui decidir, não conforme o que eu desejo, mas o que o Senhor quer para a minha vida? Aí pessoas maduras vão te conduzindo a uma maturidade espiritual. E olha, terceiro, e acho que junto com o primeiro ponto, que é ainda as Escrituras, terceiro, que é tão importante quanto o primeiro, olha que maravilha. Para ir a Deus, você não precisa de alguém que interceda por você, né? Humanamente falando. Para ir a Deus, você tem caminho direto. Fala assim comigo: DDD. Descagem direta com Deus. Mas eu não sei como é esse negócio. É a oração. Mas eu não sei orar. Olha que maravilhoso. Nós chamamos para orar aqui no púlpito e nós temos maior liturgia. Meu Deus, meu Pai, aleluia. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas iniquidades. Senhor, abençoa. Mas olha que maravilhoso. Quando nós andamos com Deus, Ele ouve não apenas aquilo que nós falamos, mas Ele ouve principalmente aquilo que nós não falamos, mas o nosso coração está gritando. Então, o que Ele quer de nós? As nossas palavras bonitas? Evidentemente que não. O que Ele quer de nós é um coração quebrantado e contrito. Então, quando nós nos aproximamos dEle, sabendo orar ou deixando de orar, nós chegamos em humildade dizendo: Senhor, não sei nem orar, mas eu vou conversar com o Senhor como meu melhor amigo. E você começa a falar com Ele, e sabe o que vai acontecer? Que é coisa maravilhosa. Deus vai te responder. Eu penso que uma das maiores experiências do homem é ouvir a voz de Deus. De estar em determinado momento de conversa e entender perfeitamente que aquela voz não é sua mente, que aquela voz não veio do além, mas aquela voz veio do próprio Deus falando contigo, te orientando. É quando entendemos e percebemos que a nossa fé não é morta, porque nós oramos a um Deus que tem boca e fala, que tem olhos e vê, que tem ouvidos e ouve.
Esse relacionamento de todo cristão é imprescindível para que haja uma maturidade espiritual. Quando nós aprendemos com isso, até ouvimos profetas e profetisas, porque eu acredito nesses movimentos. Até ouvimos de revelações, eu acredito nesses movimentos também. Mas olha que coisa maravilhosa, nenhum profeta, nenhuma profetisa, nenhuma revelação tira, substitui a tua necessária intimidade com Deus. Tem pessoas que estão literalmente terceirizando momentos de intimidade que elas deveriam ter com Deus e colocam em cima de outras pessoas. Por isso que crescem os superstars da fé cristã. E quem são esses? Aqueles que o povo coloca uma carga pesada demais como sendo incorruptíveis, como sendo perfeitos, como possuindo infalibilidade. E não é assim. E aí, em vez de terem uma intimidade com Deus, elas terceirizam a outros, dizendo, eu vou ver o que o profeta tem para falar comigo. Olha que coisa incrível que a gente aprende. No Antigo Testamento, a função do profeta era ouvir o que Deus tinha para falar com o povo e falar para o povo. Mas no Novo Testamento, esse caminho de Deus para o povo, que era através do profeta, hoje está liberado a todos nós através das Escrituras. Entendem isso? Entendem isso? Não é uma mensagem desqualificando, longe de mim, não é isso. É uma mensagem despertando, porque não é o profeta profetiza os errados. Errados são aqueles que têm caminho direto com Deus e ficam usando determinadas pessoas como sendo pessoas chaves da revelação profunda para orientá-los para fazerem aquilo que eles deveriam estar fazendo, que era buscar a Deus e buscando uma resposta para eles. Então, quando Paulo, olha que lindo, escreve essa carta, escreve uma carta para uma igreja que tinha várias pessoas em destaque, que tinham até dons espirituais, mas era uma igreja que estava ainda muito imatura. Imatura. O que nos ensina algumas coisas cruciais aqui. Primeiro, ter dom espiritual não significa dizer que você é maduro. Eu ouvi uma frase que eu achei maravilhosa. Deus, ele não está buscando quem tem dons, porque os dons são dados para a edificação da igreja. Deus está buscando quem está disposto a obedecer. Se formos biblicamente falando, João capítulo 4, Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Adorar é obediência. Também. Também. Então, o que Deus quer de nós? Deus quer que a igreja esteja cheia de pessoas com dons espirituais. Mas acima dos dons espirituais, Deus quer que a igreja também esteja cheia de pessoas maduras, convertidas, andando com Ele. Andando com Ele. Pessoas que têm um discernimento entre o certo e o errado. Entre aquilo que agrada a Ele e que não agrada. Aí veremos uma igreja, não apoteótica,
mas uma igreja militante, levando a palavra com veracidade, com caráter, com verdade, veracidade, então, com sinceridade. Por quê? Porque há uma aproximação dele. Mas destacamos aqui algumas outras coisas que são importantes nós percebermos. Quando Paulo vai até essa igreja, ele diz o seguinte: a minha mensagem. Ele usa o início dessa oração, ele usa um pronome possessivo, minha mensagem. O que Paulo está dizendo é: eu tenho que dizer. Minha mensagem. Eu não estou inventando historinha. Eu tenho o que falar. Olha que coisa maravilhosa. Como então podemos aqui também discernir uma pessoa madura, que tem uma mente de Jesus, uma mente de Cristo? É uma pessoa que tem uma mensagem. Você tem uma mensagem, meu irmão? E olha, não estou chamando a atenção de ninguém não, é só uma pergunta, como sempre faço, retórica. Para realmente nós... Será que tem? Ele tinha uma mensagem, mas ele faz questão de dizer que a mensagem dele não consistia em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas consistiram em demonstração de poder do Espírito Santo. Paulo diz: eu tenho uma mensagem. Mas Paulo diz também: eu não tenho uma mensagem cheia de teatralização. Eu não tenho uma mensagem só bonitinha de se ouvir. As pessoas ouvem e falam assim: olha como esse rapaz fala bonitinho, ou como essa moça fala bonitinho. Olha como ele conta essas histórias maravilhosas. Olha como ele tem uma oratória perfeita, ou ela tem uma oratória perfeita. O que Paulo disse é: não. Eu tenho uma mensagem, e essa mensagem tem um conteúdo para mudar a sua vida. Para que não haja nenhum tipo de enganação, a minha mensagem ela não está baseada em mera sabedoria humana, mas em demonstração de poder do Espírito do Senhor. Olha que coisa extraordinária, ainda mais. Quando ele diz demonstração de poder do Espírito Santo, só consegue dar aquilo que você tem, irmã Maria Alice, como a senhora gosta sempre de falar. Não adianta chegar em determinados momentos e botar a mão na cabeça, e botar a mão no ombro, e aí, o que mudou? O que aconteceu? Ele falou algo, ela falou algo, mas e aí? E aí nada, sigamos o fluxo. Não. A mensagem precisa apontar para aquele que pode mudar qualquer vida. E quem pode mudar qualquer vida? Jesus. Vocês estão aqui embaixo e aí em cima. Olha como está bonita essa igreja no frio desse. Mas vocês vieram aqui tirar foto de um, de outro? Evidentemente que não. Vocês vieram aqui olhar pastor A, pastor B? Evidentemente que não. O que vocês vieram ouvir? Vocês vieram ouvir a mensagem que não apenas vai mudar o seu coração aqui, mas vai continuar te transformando quando você sair desse lugar. Uma mensagem que vai te orientar no seu dia a dia, quando você estiver perto de fazer alguma coisa e você entender perfeitamente a obra do Espírito Santo na sua vida, dizendo: não faça isso, ou pare com esse caminho, vai por esse caminho. Aí você vai parar onde você está e falar: meu Deus, Deus está falando comigo. Deus está falando comigo.
Não pode ser uma mensagem que agrada o coração e fica nas quatro paredes. Precisa ser uma mensagem que fica aqui, ó, batendo na nossa mente, trazendo um certo desconforto no nosso coração, para que então possa gerar mudanças e mudanças radicais. É aquela velha questão de quando a pessoa é muito agitada e do nada tem um encontro com Deus, e não é de um dia para a noite, mas é ali na caminhada, andando com Jesus, e lá na frente as pessoas falam: você era desse jeito, mas hoje você está se comportando de outra forma. De outra forma. Nós precisamos, como igreja, quer seja você membro dessa casa, discípulo aqui, ou visitante, olha, que maravilha recebê-los nessa noite. Mas vocês precisam, de verdade, nós precisamos de verdade entender que essa nossa fé não é um engodo, essa nossa fé é sim algo que pode não apenas mudar como está mudando as nossas vidas, mas pode mudar a vida de qualquer ser humano, desde que esse ser humano reconheça o poder do nome de Jesus. Qualquer ser humano. Às vezes eu ouço comentário dizendo: para a vida desse, para a vida daquela, são um grande psicólogo, o maior dos psicólogos, tem nome, e esse nome é Jesus de Nazaré. Onde o doutor não pode ir, onde a medicina não pode ir, Jesus pode, Ele transforma. Vou para a conclusão, logo então, se ando com Deus, se eu observo alguns detalhes, algumas coisas vão sendo transformadas em mim. E olha, a Bíblia diz que quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, a palavra no original diz que há uma metanoia em nós. O que é a metanoia? Uma mudança de mente. Mente, noia, mudança, é isso? É isso mesmo. Metanoia. Mudança de mente. E como vai tendo essa mudança de mente? À medida em que, de fato, eu não apenas ouço aquilo que está sendo falado, mas eu decido colocar em prática. Aí eu vou de passo em passo. Logo então, o que devemos ensinar? Devemos ensinar Jesus. Devemos falar do Evangelho. E o que mais devemos fazer? Precisamos ajudar aqueles que estão iniciando na fé. E o que mais precisamos fazer? Instruir esses que estão sendo ajudados, para que nos pontos que eles se sentem já fortalecidos, eles também ensinarem aqueles que estão passando, talvez pelas mesmas situações. Às vezes é aquela velha máxima, né? Por que eu estou vivendo isso? Você está vivendo isso porque você está aprendendo para ensinar outras pessoas que talvez estejam vivendo a mesma situação que você está vivendo nesse exato momento. Nesse exato momento. Nós temos a mente de Cristo quando de fato nós vamos sendo trabalhados. Quando nós levamos com seriedade as coisas de Deus. Quando realmente nos apresentamos diante dele com o coração se quebrantado, contrito, reconhecendo as nossas limitações, mas principalmente o poder dele.
termino com uma frase que eu tenho ouvido, eu não sei de quem é, diante de Deus, eu ouvi, mas desde segunda-feira está tendo sentido para mim. Quem muito ama é muito perdoado. Quem muito ama, muito é perdoado. Eu não tenho ideia, sinceramente só veio na mente e eu fiquei pensando assim, e como é esse negócio? Só tem uma forma de nós aprendermos a amar. É um dos versículos que eu acho mais lindo na Bíblia, que eu gosto demais. Mateus, capítulo 11. Ô, misericórdia. Rapaz, o Ferraz está ficando bom de me dar susto. Mateus capítulo 11, versículo de número 19 é: tome sobre vocês o meu jugo e aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração. Vira para quem está ao teu lado e fala assim: Jesus está te chamando para aprender com Ele. Olha como ele: vinde a mim. E depois ele fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Jesus está te chamando a aprender dele. Ele está falando: vem para a minha escola. Porque aquilo que você achava que nunca iria conseguir, eu posso te ajudar. Eu penso que a maior escolha que você pode ter nessa noite é escolher estar andando com Jesus. Não, mas eu quero um carro novo. Isso vai vir com o tempo. Se você for obediente. Mas eu estou querendo agora. Acalma o teu coração, tudo tem um tempo. Deus dorme? Não dorme o guarda de? Eis que não dorme, não dormitará. Não dorme. Quando nós andamos com Ele, a gente aprende que Ele não dorme. Ele não tarda, não para, não perde batalha, derrota gigante, derruba a muralha, passeia no fogo, caminha no mar. E se tem crente na cova, faz leão jejuar. Ele ordena, ele manda, ele faz como quer. Ele tem, ele pode, porque ele é o leão de Judá, a raiz de Davi. Quando ele ordena, ninguém pode impedir. Quem vai impedir o que Deus tem para Olha só. Ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Se Deus determinou, está determinado. Ninguém vai apagar o que Ele assinou. Deus hoje decretou vitória para você. Haja o que houver, você irá vencer. Deus está no controle de tudo e tem todo o poder. Olha que decisão sábia. Eu vou andar diante de um homem que pode fazer só uma coisa? Eu vou andar junto com Deus que pode fazer todas as coisas. Todas as coisas. Inclusive as que nós julgamos que são impossíveis. Aleluia. Meu coração queimou com essa palavra. Aleluia. Aleluia. Inclusive essas que a gente fala, está no campo do impossível. Aleluia. Aleluia. Rapaz, meu coração queimou. Chega, meus olhos se lacrimejaram. Aleluia. Nós temos a mente de Jesus. Nós temos.
Aleluia. Você pode ficar sobre os teus pés? Aleluia. Vou falar igual aos meus amigos. Dá lugar, meu irmão, aleluia. O Senhor está se movimentando, sabe? E é tão bom isso. Aleluia. 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 Aleluia.